Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a nossa vida e a nossa família. Eu peço a Deus nessa manhã que o Eterno visite o teu lar, visite os seus familiares e que nesse encontro pessoal nessa manhã, onde nós renovamos a nossa aliança de andarmos ao lado do Senhor, Ele deixe uma bênção especial sobre a nossa vida, que a mão dele derrame a sua graça e o seu perdão sobre cada um de nós. O meu pedido a Deus é que nesse dia de 24 horas nós possamos viver para cumprirmos os propósitos do Senhor. Logo pela manhã, ao ligarmos o nosso coração com o coração do Eterno, no decorrer do dia nós possamos andar de mão dadas, abraçados, seguros nas mãos do Senhor, para vivermos todos os sonhos, planos e projetos da vida do nosso Deus. A palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 101, o verso 6, ela diz o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, o verso 6. Os olhos do Senhor estão sob a face dessa terra em busca de um fiel. Deus jamais irá destruir essa terra se apenas existir sob a face dessa terra um único fiel. O desejo de Deus é resgatar os seus filhos para que possam viver com Ele por toda a eternidade. Nós precisamos a cada dia submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, para que nós possamos viver como um verdadeiro servo. Por isso, que nessa manhã, nesse primeiro encontro, abramos o nosso coração, renovemos a nossa aliança, permitamos que Ele conduza a nossa vida e vivamos uma vida feliz ao lado dos nossos familiares e ao lado do nosso Deus. A cada manhã, nesse canal, nós temos a felicidade de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Tenho certeza que a nossa vida tem sido extremamente abençoada pela Palavra de Deus e a promessa dele. Portanto, tenho certeza que hoje nós precisamos nos apegar dessa promessa, dessa bênção sobre a nossa vida. E convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O capítulo que nós iremos estudar nessa manhã serve como modelo para muitas amizades. Amizades verdadeiras, amizades sinceras. O príncipe Jonatas amou a Davi com a sua própria alma. A amizade de um amigo, amizade de dois irmãos, amizade que deve ser modelo para a vida de todo cristão dentro da comunidade. No grego nós temos algumas palavras para definir o verdadeiro amor entre algumas pessoas. O amor entre marido e mulher, o amor com respeito à pessoa de Deus, o amor ágape. Mas existe um tipo de amor entre verdadeiros irmãos, e é esse tipo de verbo que é usado para descrever a amizade entre Jonatas e a amizade de Davi. Em contraste, no mesmo capítulo nós encontramos um modelo de amizade que nós precisamos repudiar. Saul se dizia amigo de Davi, mas era uma amizade que nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, repudiar. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo 18 que nós estamos estudando, Jonatas era o príncipe, filho de Saul. Seria ele o futuro rei da nação de Israel. Jonatas sabia perfeitamente que Deus tinha escolhido um novo rei. Embora a corte não soubesse quem era esse homem, mas todos sabiam que a mão de Deus estava sobre a vida de Davi. Davi era um soldado singular. A maneira pela qual Davi vivia era um modelo para todos os outros soldados. Jonatas é um herói de guerra em Miquimás. Embora seu pai não o reconhecesse, atribuiu para si a vitória do seu filho, mas Jonatas era um soldado, um homem de Deus, seguro nas suas convicções, completamente diferente do exemplo que ele tinha vivido dentro da sua própria casa. As virtudes de Davi eram visíveis. O próprio Saul tomou para que ele se tornasse um cortesão dentro da sua própria casa. Davi tocava a sua harpa nos momentos de aflição e tribulação da vida de Saul. Davi, embora jovem, possuía muitas qualidades. Fica muito evidente para nós
porque o próprio Saul colocou como sendo chefe dos seus soldados. As virtudes na vida de Davi eram muito visíveis. O próprio Saul passou a ter ciúmes e se sentir inseguro em ter Davi na sua corte e passou a persegui-lo com o objetivo de matá-lo. A razão pela qual Saul se sentia inseguro e desejoso de tirar a vida de Davi é porque, depois de ter lutado contra os filisteus, voltando para a sua casa, para o seu território, a sua cidade, as dançarinas saem ao encontro dos soldados e elas vão em direção a Davi, dançando e cantando, em vez de ir na direção de Saul. Isso provocou na vida de Saul uma imensa insegurança. O seu desejo de fato era matar o jovem Davi. No versículo 10 do capítulo 18 que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que um espírito maligno atormentava Saul. Depois que o Espírito Santo se retirou da vida de Saul, a casa vazia, o espírito maligno fazia o que bem queria com a vida de Saul. Ele não tinha paz, vivia aflito, inseguro, temeroso. Os momentos de aflições da sua vida se tornavam cada vez mais intensos. Cada dia ele se tornava mais vulnerável às paixões da carne. Nessa manhã nós precisamos parar para pensar e ter a certeza que, embora Deus tenha o controle de todo o planeta Terra, Ele pode permitir que a tentação bata à nossa porta, mas nunca o nosso Deus irá nos induzir a cair no pecado. A escolha está nas nossas mãos. Somos nós que decidimos o que fazer no momento da tentação. Se nós nos voltarmos para Deus e nos apegarmos nas mãos do Eterno, nós venceremos. Jesus Cristo veio aqui a essa terra dar provas claras que é possível vencer na condição humana. Foi isso que Saul não fez e é isso que nós precisamos fazer a cada dia. O Eterno pode permitir que a tentação bata a porta da nossa vida, mas somos nós que tomamos a decisão de cair na tentação, de ceder à tentação ou nos mantermos fiéis, tendo a certeza que todo o céu está ao nosso dispor para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. 1 Samuel, capítulo 18, verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Magnífico é saber que Deus estava ao lado de Davi. Não havia maior alegria para Davi saber que Deus estava ao seu lado. Da mesma forma como Deus um dia estava ao lado de José lá no Egito, com Daniel na corte de Babilônia, Deus estava com Davi na corte de Saul. Deus lhe protegia dos males, Deus lhe fazia ser um soldado destemido. O Espírito do Senhor lhe orientava a tomar as decisões. Quando alguém se submete à vontade do Senhor, Deus sempre dispõe a usar esse vaso para cumprir os seus propósitos. Jamais se esqueça, se nessa manhã nós dermos oportunidade para que Deus assuma o controle da nossa vida, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos usar para cumprirmos os seus propósitos, Ele vai fazer que nós vivamos de acordo com a sua vontade. A nossa vida será um testemunho vivo aonde nós formos. As nossas palavras irão refletir a quem nós seguimos. As nossas ações irão demonstrar quem de fato é o Senhor do nosso coração. Ele só precisa que nós decidamos quem é que vai se assentar no trono do nosso coração. É praticamente impossível alguém se submeter e querer viver uma vida ao lado do Senhor e não ser perseguido. Isso nós vimos na vida de todos os discípulos de Jesus Cristo. Isso nós vemos na vida de todo aquele que se submete à vontade do Senhor. Quando você restritamente tomar uma decisão na vida para fazer a vontade do Senhor, para viver os ideais de Deus, tenha certeza, você vai encontrar resistência. Mas o que nós precisamos nessa manhã descansar são as palavras que estão escritas aqui na palavra de Deus no versículo 12. Deus estava com Davi. Tenha certeza que nós também teremos a presença de Deus ao nosso lado para nos conceder a vitória. O comandante do exército que nós servimos jamais conheceu a derrota. Por isso, ele vai nos levar à vitória. Como é visto no versículo 13 do capítulo 18 que nós estamos estudando nessa manhã,
Na tentativa de matar a Davi, Saul tira Davi da corte e o coloca como chefe de soldado dos seus exércitos, à frente das fileiras do momento de guerra. O objetivo de fato de Saul, ao colocá-lo na frente da batalha como chefe de soldados, era para que Davi se tornasse vulnerável e, lutando na frente dos seus soldados, ele pudesse perder a sua vida. A mesma estratégia um dia Davi usou com Urias. Ao colocar na frente dos soldados, o objetivo era que Urias morresse. Um dos maiores erros da vida de Saul foi ter tirado Davi da sua corte. Enquanto Davi estava dedilhando a sua harpa na corte, Saul conseguia viver uma vida tranquila. O espírito maligno era afastado. Mas no momento em que Davi é retirado da corte, não mais tocava ou dedilhava a sua harpa, o espírito maligno passou a atormentar a Saul constantemente, e a vida de Saul foi conduzida pelo espírito maligno. Pelo fato de Davi ter matado a Golias, quem deveria de fato ter se casado com a filha de Saul, chamada Merabe, era Davi. Mas Saul se recusa a dar a mão da sua filha para Davi e entrega a mão da sua filha para Adriel, um outro soldado. Saul agia como um verdadeiro egoísta, inseguro. Publicamente fazia elogios, mas em segredo a sua tentativa era de fato matar a Davi. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre esse jovem, ele era uma ameaça para ele, para que ele pudesse perpetuar no trono. A sua única saída era eliminar todo aquele que lhe ameaçasse assentar na sua cadeira. Eis a razão pela qual ele tentava com todas as suas forças matar a Davi. 1 Samuel, capítulo 18, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu e qual a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Davi sabia perfeitamente que por direito quem deveria se casar com a filha do rei era ele. Mas Saul tinha dado a mão de Merari para Adriel. Davi era um jovem humilde. Ele mesmo nesse texto fala que quem é ele, quem é a sua família, para que ele pudesse se tornar um genro do rei. Mas por direito, quem na verdade deveria se casar com Merari era Davi. Mas tudo o que Saul pudesse fazer para destruir a Davi e tirar do seu caminho, ele o faria, porque ele temia a vida de Davi. Saul buscava com todas as suas forças destruir a Davi. Ele encontrou na sua filha uma oportunidade para matar a Davi. Ele poderia entregar a mão da sua filha mais nova, Mical, para se casar com Davi, mas com o intuito de destruir a Davi. É por isso que ele se volta para Davi e propõe para ele: se ele matasse 100 filisteus e trouxesse os 100 prepúcios, Davi poderia se casar com Mical. Mas o verdadeiro intuito de Saul era colocar Davi num terreno vulnerável, se colocar diante dos filisteus para que ele pudesse ser morto. Saul de fato queria tirar Davi do seu caminho. Saul de fato sabia que Davi era uma ameaça para o seu reino, porque a mão de Deus estava sobre a vida do jovem Davi. Saul a cada dia se tornava mais pequeno, indigno de conduzir o povo do Senhor. Diante da sua avaliação, Mical, a sua filha, valia 100 prepúcios dos filisteus. Mas Davi, ao sair para lutar contra os filisteus, ele não traz apenas 100 prepúcios, ele traz o dobro. E ele prova que é digno de ser o esposo da filha de Saul, Mical. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 18 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Primeira delas, qual dos personagens dessa história nós temos nos tornado? Nós somos um Saul ou nós somos um Davi? A inveja e o ódio só faz com que um coração produza dardos inflamados do maligno. Um outro fruto da inveja produz no nosso coração medo. A Bíblia fala que Saul temia Davi porque a mão de Deus estava sobre Davi. Na verdade, nós sabemos, Saul nunca amou a Davi. Nunca houve uma amizade verdadeira. Hoje eu posso estar falando para alguém que pode estar sendo perseguido ou ser um perseguidor. Se você é perseguidor, você precisa renunciar à sua atitude. Se você é perseguidor, Deus te chama hoje para viver uma vida diferente. Deus quer transformar os propósitos da sua vida.
Deus não quer que você seja um perseguidor de pessoas. Isso vai destruir com você. Mas se você é perseguido, Deus convida você nessa manhã para que você descanse nos seus braços. Ele vai estar ao teu lado. Ele vai ser o teu auxílio. Ele vai te conceder forças. Ele vai te conceder a vitória. O que nós precisamos fazer nesse momento é nos colocarmos nas mãos de Deus por completo. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas debilidades, mas é nos teus braços que nós descansamos. Por favor, Senhor, permanece conosco, nos conceda a vitória. Em teu nome nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.